Estamos acostumados a ver o Brasil como uma das maiores potências do futebol mundial, mas ultimamente a seleção tem enfrentado muitas dificuldades, mesmo estando atualmente na zona de classificação para a Copa do Mundo nas eliminatórias. E se mesmo assim, com uma grande virada contra o Chile, por exemplo, por que nós não nos sentimos confiantes vendo o nosso país jogar? Por que a seleção brasileira não tem dado certo nos últimos tempos? E para termos noção da crise, se a seleção lá em 1958 venceu o Corinthians por 5-0, hoje em dia ela venceria por apenas 2-1 e ainda sofreria gol do Yuri Alberto. Como de costume, ajeita a tua postura aí, e de antemão eu já peço desculpas pelo longo tempo sem vídeo, né? A faculdade é um negócio que eu vou te contar. Vamos tentar voltar com uma frequência boa aqui no canal, então se inscreve e ative o sino para saber quando que vai lançar vídeo. Mas acima de tudo, para hoje, vamos entender os 9 principais motivos que têm influenciado essa queda de rendimento da seleção brasileira. Uhul! Motivo 1. Falta de renovação eficiente. Um dos principais problemas no atual elenco da seleção é a falta de renovação eficiente. O Brasil sempre foi um celeiro de grandes talentos, sendo destaque desde sempre e também um dos elementos principais que fazem o país ser reconhecido internacionalmente. Porém, parece que a transição entre gerações, que antes acontecia, não tem acontecido como deveria. Temos jogadores veteranos que não conseguem mais manter o nível de antes e jovens promessas que ainda estão verdes para competições de alto nível. Dessa forma, a falta de equilíbrio em posições-chave tem custado caro nos momentos decisivos, né? Motivo 2. Dependência de Neymar. Outro fator crucial é a dependência excessiva do Neymar, o nosso menino Ney. Desde 2014, ou seja, já faz uma década, o Brasil parece viver à sombra de seu principal jogador. Quando o Neymar está bem, o time brilha, mas quando ele se lesiona ou não consegue render, o desempenho da equipe cai drasticamente. Essa dependência limita em muito o desenvolvimento de uma identidade coletiva, tornando o Brasil um time extremamente previsível quando o Neymar não está em campo. E se isso não mudar nos próximos anos, a tendência do estilo de jogo da seleção é só piorar, infelizmente. Motivo 3. Falta de coesão e pressão. Tendo em vista o que foi trazido até aqui, a pressão por resultados claramente é gigantesca. No Brasil, a expectativa é que a seleção ganhe todas as competições, o que cria um ambiente de grande tensão. Com essa pressão, muitas vezes falta paciência para construir um projeto sólido de longo prazo, o que gera instabilidade. Sem tempo para encontrar o equilíbrio ideal, a coesão do grupo é de certa forma comprometida. Motivo 4. Problemas táticos. Nos últimos anos, outra crítica recorrente é a falta de inovação tática. Enquanto seleções europeias evoluíram e adotaram táticas modernas, o Brasil ainda parece depender mais do talento individual do que de uma estrutura coletiva bem definida. Times como a França, a Alemanha, a Espanha conseguiram alinhar talento e organização tática, enquanto o Brasil ainda busca o equilíbrio entre o jogo criativo e a disciplina conjunta entre os atletas. Motivo 5. Concorrência internacional. O futebol internacional também evoluiu. Se antes o Brasil se destacava por seu talento individual, hoje a concorrência cresceu. As mesmas seleções mencionadas anteriormente, como a França, a Alemanha, a Espanha, e até mesmo seleções menores, como Croácia e Bélgica, têm projetos sólidos e jogam com grande organização. Isso coloca o Brasil em uma posição onde apenas o talento não é mais suficiente para garantir a vitória. Tanto que nas duas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, nós fomos eliminados por países que não possuem das maiores tradições do futebol, né? Motivo 7. Troca de treinadores e falta de planejamento. A recente e constante troca de treinadores também tem prejudicado a seleção. Após a saída do Tite, que comandou o país em 2018 e 2022 nas Copas do Mundo, o Brasil tem vivido um período de incerteza, sem um projeto técnico bem definido. Fernando Diniz trouxe uma nova filosofia de jogo, mas ainda havia dúvidas sobre a sua adaptação no contexto de seleções, o que deixou a desejar. Sem falar no Dorival Júnior, que está atualmente e que já nos deu 4 derrotas nessas eliminatórias. Além disso, a gestão da CBF tem sido muito criticada pela falta de um planejamento a longo prazo, o que cria um ciclo de recomeços sem continuidade. Motivo 8. Lesões e desfalques. Se já não bastasse tudo isso trazido, a seleção tem enfrentado vários problemas com lesões em momentos cruciais, especialmente com jogadores importantes como o Neymar. Nas últimas convocações das eliminatórias, o treinador tem que sempre chamar outros nomes além dos originais convocados. Isso acaba afetando o desempenho geral da equipe
e impede que o time tenha uma sequência forte com seus principais jogadores em forma. Motivo 9. Estilo de jogo defasado. O estilo de jogo do futebol brasileiro, tradicionalmente ofensivo e com foco no futebol-arte, tem sofrido para se adaptar às exigências físicas e táticas do futebol moderno. Muitos jogadores brasileiros atuam em ligas europeias, onde são moldados em estilos de jogo mais pragmáticos. Mas a seleção parece ter dificuldades para encontrar um equilíbrio entre o jogo criativo e o jogo disciplinado taticamente. Antigamente, nós estávamos acostumados a ver o resto do mundo copiando o nosso estilo de jogo e se inspirando na gente no mundo futebolístico. Porém, hoje nós temos uma grande dificuldade de criação de um estilo próprio e acabamos copiando outros que não necessariamente se adequam com a nossa história e com o nosso jeito de jogar futebol. E já vou aproveitando para ligar esse motivo 9 com um motivo extra a seguir, que diz respeito às polêmicas, confusões e crises de identidade. Sabemos que o futebol brasileiro sempre esteve recheado de polêmicas e profissionais problemáticos, sejam diretores, presidentes, treinadores ou jogadores. Festas, farras, problemas com a imprensa sempre foram corriqueiros por aqui. A questão atual é que antigamente, mesmo com esses problemas, se tinha a impressão de que os jogadores, principalmente, entendiam o que é o ser brasileiro e o jeito de jogar futebol do Brasil. Ou seja, mesmo com o extracampo problemático, em campo, quem carregava a camisa do nosso país sabia de alguma forma ultrapassar isso e corresponder. Bom, não me faltam exemplos para demonstrar isso, né? Somado a isso, atualmente também se percebe uma crise de identidade no plantel da seleção. E não digo em questão de penteados, chuteiros coloridos e dancinhas, que realmente eu não sei se afetam em muita coisa. Mas digo em questão de ídolos e talvez de ciência do peso da camisa do país. Sem querer dar nome aos bois aqui, mas em outras épocas se valorizavam os ídolos nacionais, como Pelé, Romário e não o Bob Charlton, que foi um grande jogador, mas peraí, né? Também vemos jogadores reservas em seus times sendo titulares na seleção e ainda por cima carregando a braçadeira de capitão e discutindo com torcedores que simplesmente estão cobrando o trabalho deles e que deveria ser exímio para quem carrega 5 estrelas no peito. E se tu ficou bravinho com algo que eu falei agora, saiba que tu tens total direito de discordar, mas que no fundo tu sabes que a atual polarização que vemos no país, em todos os âmbitos e no futebol isso não seria diferente, saiba que ela te pegou, meu cara, eu lamento lhe informar. Conclusão. Com tudo isso em mente, é fácil entender por que a seleção brasileira enfrenta dificuldades nos últimos tempos. Não é a falta de talento, mas sim uma combinação de fatores: má gestão, dependência de estrelas, falta de tática moderna e uma concorrência internacional mais preparada. Para voltar ao topo, o Brasil precisa de um planejamento sólido, uma nova identidade tática, quem sabe, e, acima de tudo, paciência para desenvolver um projeto de longo prazo. E tu aí, torcedor, o que tu acha que está acontecendo com a seleção brasileira atual? Tu concorda comigo ou tu acha que eu peguei muito pesado? Bom, deixa aí nos comentários a tua opinião. E se tu não acha nada ou somente não quer se desdobrar nos teus pensamentos, comenta apenas Bob Charlton para eu saber que tu viu o vídeo até o final. E, no mais, é isso. E se tu quiser, deixa alguma sugestão de vídeo que pode ser que eu traga nas próximas semanas. Valeu, falou!